Senhor, voltamos nosso coração a Ti. Essa noite nós queremos o Teu falar, queremos que o Senhor nos ensine, abra as Escrituras para nós. Nós te agradecemos até aqui, como o Senhor tem nos mostrado essa tão grande revelação de Tua pessoa. Embora o Senhor nos mostrou as coisas que hão de ser, não perdimos o foco, Senhor. Nós conseguimos ver ao Senhor em todo momento. O Senhor é o centro dos eventos. Queremos que também seja o centro de nosso viver. Vive em nosso coração e manifesta teu querer cada dia para nós. Te agradecemos por essa oportunidade da comunhão, da palavra, do estudo do Apocalipse. Senhor, e nessa noite, fala nosso coração por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, até aqui, irmãos, nós conseguimos desenvolver as coisas que hão de ser depois destas. E falamos amplamente sobre os acontecimentos futuros que vão se iniciar naquela última semana de Daniel, naquela profecia que foi dito através do anjo no capítulo 9 de Daniel. Nós lembramos que o anjo apresentou para ele o que deveria acontecer com Israel. E falamos que a, a situação de Israel hoje, na atualidade, ela está desligada. Aquela última semana foi interrompida no momento que eles rejeitaram a Messias. E não só rejeitaram ele, mas crucificaram ele. E por esse motivo que Israel foi cortado. Essa última semana de Daniel foi lançada para o futuro. Podemos dizer que o capítulo 4 de Apocalipse até o 22 vai mostrar essa última semana de Daniel. Iniciando com o primeiro selo, que é aquele cavaleiro branco, que você faz aquela ligação com o capítulo 9, versículo 27, quando João vai mostrar, Daniel vai mostrar, que o príncipe ia fazer aliança com muitos por 7 dias, que são 7 anos, que são uma semana. Então, até aí nós conseguimos falar bastante, nos apresentamos na última reunião, mostramos a situação de Israel e o que vai acontecer, o desdobramento dessa última semana. Então, nós falamos assim, que o livro de Apocalipse pode se dividir em 3 seções. A primeira dela era as coisas que ele viu, João viu, as coisas que são, que é o presente de João, e as coisas que hão de vir. Então, como nós já desenvolvimos as coisas que hão de ser depois destas, nós já falamos até o capítulo 22, é lógico, irmão, nós precisamos desenvolver mais, falar muito mais. Eu acho que nós vimos uma visão panorâmica, mas nós podemos voltar de novo a desenvolver com mais, vamos dizer assim, com mais conteúdo para que fique mais claro para nós. Eu acho que é insondável. Toda vez que nós formos abordar essa questão, nós vamos ganhar mais luz. E esse que é o nosso desejo, é ganhar mais luz sobre isso. Mas agora, irmãos, nós queríamos começar então com aquelas coisas que ele viu. Nós podemos desenvolver essas coisas que ele viu. E depois que nós desenvolvemos esse assunto, nós entraremos nas igrejas, que é o presente de João. As coisas que são de João. O momento que ele está escrevendo. Então vamos começar lendo, né, irmãos? Capítulo 1, versículo 1 e 2, por favor. Se algum irmão quiser ler, de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1 e 2, é Sim, isso? irmão. Obrigado. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Obrigado, irmão. Aqui nós podemos ressaltar categoricamente que Deus deu essa revelação de Jesus Cristo a seu anjo para que notificasse a João. Então, essa notificação de João, ele disse no versículo 2 que João atesta, vamos dizer assim, que confirma fielmente ou a fidelidade em transmitir todo o testemunho do que ele viu.
Então, graças ao Senhor que fica claro, irmãos, que Deus é que revelou, vamos dizer assim, essa revelação de Jesus Cristo. Podemos dizer assim, irmãos, que na plenitude do tempo, esse mistério oculto agora foi revelado plenamente. Para muitos, quando ele esteve em seu ministério terreno, viam ele como um profeta, viam ele como João Batista, como Elias. Mas foi perguntado para seus discípulos quem ele era. Olha como que precisa revelação a respeito da pessoa de Cristo. Ele esteve ali, e nós lembramos um versículo muito importante, versículo 1 de João, capítulo 1 de João, versículo 14. O que que diz? Nós estamos falando da revelação de Jesus Cristo. E começa dessa maneira, irmãos. João, capítulo 1, versículo 14. E o A verbo, sua, ca- a sua cabeça. isso não é João, irmão, Não. é Ah, Evangelho. João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Irmão, então podemos, se nós colocássemos um título a essa mensagem, nós podemos dizer assim categoricamente: o que que foi que viu João? Então, o que viu João é a glória de Deus. E isso que é muito importante, irmãos, porque quando se fala da glória de Deus, nós podemos dizer que a Bíblia está cheia dessa manifestação da glória de Deus. Mas especificamente quando nós tracemos aquilo que Deus estabelece, nós podemos começar com o tabernáculo. Eu gostaria de ler com os irmãos Êxodo 25:8. Êxodo capítulo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Obrigado, irmão. Agora vamos para Êxodo 40. Vai anotando que é muito bom isso aqui, hein? Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 35. Então a nuvem cobriu a terra da congregação, a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha, irmãos, nós estamos falando do que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Podemos dizer que muitas maneiras Deus manifestou essa glória, desde a criação do homem até os céus e a terra mostram a glória de Deus. Mas quando nós vemos aqui, irmãos, é interessante porque Deus está trazendo uma figura muito importante em relação ao que Deus ia fazer. E para aqueles irmãos lá, vamos dizer irmãos, né? Porque tinha muitos crentes ali no meio deles. Aquilo, irmãos, era uma figura, mas que trazia para eles a manifestação da glória de Deus. Por isso que quando nós falamos da glória de Deus, é como a luz da aurora, né? Nós falamos assim que a vida de um crente é como a luz da aurora. Podemos dizer também que tipologicamente a glória de Deus, ela precisa se revelar continuamente a nós. Por isso que quando fala da revelação de Jesus Cristo, precisamos enxergar a glória de Deus. E aqui, esses dois versículos nos mostram claramente que era uma fumaça que enchia aquele lugar do tabernáculo no deserto, e era representado pela glória de Deus. Tanto é que Moisés não conseguia entrar porque aquilo foi cheio da glória de Deus. Agora, vamos, irmãos, eh, eu acho que no caso seria. Deixa eu ver aqui o versículo aqui. Eu queria mostrar um versículo. Vamos Mateus 12:6, por favor. Se algum irmão ler para mim.
Então, tá aqui, ó. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se soubesses o que significa, misericórdia quero e não holocausto, Por que não que o... terias. Tá bom até, irmão. Obrigado. Aqui está quem é maior do que o templo, fala, né? O irmão Diego entrou. Ô, Diego. Graça e paz, irmão Diego. Já estamos com saudade do irmão Diego, hein? Ô, Ô, Diego, Diego, só para te introduzir no assunto, nós estamos vendo as coisas que são do capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1 adiante. Então, João, Amém, amém. ele está vendo, ele está escrevendo as coisas que ele viu tempo passado, tá? E nós lemos dois versículos, Diego. Então, o que que nós resgatamos principalmente do que João viu? Ele está falando no tempo passado. Nós podemos falar que Deus viu a glória de Deus. E leímos um versículo que é João 1,14, né? Que o verbo se fez carne e vimos sua glória, glória como do unigênito de Deus. Então, nós estamos fazendo uma pequena introdução aqui em relação ao Antigo Testamento. E nós dizemos assim que até os céus e a terra, Diego, contam a glória de Deus. Mais especificamente, nós estamos entrando naquilo que Deus estabeleceu em figura para que no futuro possa ser revelado plenamente. E começa a partir do Éxodo capítulo 25, 8. Pode anotar ali e depois você lê. Nós lemos Éxodo 25, 8 e Éxodo 40, 34 ao 35. Agora, nós estamos lendo um versículo do Novo Testamento que diz: Eis aqui quem é maior do que o tempo. Por que que eu fiz ler esse aqui? Porque em Primeira de Reis, e agora podemos ir todos juntos, por favor, Primeira de Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Se quiser ler, Diego, pode ler. Pode ser em espanhol mesmo. Está bueno. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y Sim, por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. aí. Tá vendo? É impressionante aqui a glória do Senhor enchera a casa do Senhor, fala, né? Aqui na versão em português. Lá em espanhol fala o templo, né? E justamente isso que nós queríamos trazer, né? Porque lá o templo, tanto o tabernáculo como um templo, era considerado a casa de Deus. Então, aquilo que era denominado casa de Deus tinha que ter necessariamente o que então para ser casa de Deus? A glória dele. a glória de Deus. Isso. Então, nós vimos no versículo 34 e 35 do capítulo, do capítulo 40 de Êxodo, que era representada a glória pela fumaça, lembra? E Pela aqui, nuvem, Nuvem, né? pelo na nuvem, nuvem. perdão, pelo na nuvem. Isso. Aqui disse que no templo também uma nuvem encheu a casa do Senhor. Você vê, irmão? Então, trazendo a figura no Antigo Testamento, deveria aquilo que era considerado casa de Deus ter uma manifestação. Nesse caso aqui, para dizer que era a glória de Deus, tinha que ter a nuvem que entrou e que não podia entrar na casa. Olha que impressionante isso aí. E quando nós vamos em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 15, lembra os irmãos? Que aconteceu com o rosto de Moisés? Ali ele fala claramente, né? Resplandecia, Resplandecia. resplandecia. Por que que quando ele entrava na casa do Senhor, o rosto resplandecia, irmão? Porque estava na glória do Senhor, na Aleluia. presença dele. Bom, você vê, nós estamos falando das figuras, irmãos, do Antigo Testamento. E agora, irmãos, entra esse versículo que vamos ler de novo, porque o Diego está ali, vamos ler de novo, né, Diego? É, capítulo 1 de Mateus, não, Mateus, perdão, Mateus 12, 6. Nós já lemos, vamos ler de novo. Só a primeira frase.
Mateus, capítulo 12, versículo 6. Está aqui está quem é maior que o templo. Amém. Amém, glória a Deus. Quem que falou isso, irmão? Oh, meu Deus do céu. É, versículo 7, mas se Foi ele chovesse, mesmo que falou. Foi o é, próprio Senhor Jesus que falou isso aí. foi o Não foi próprio ele que falou? Senhor Jesus que falou isso. Isso. Então, até aqui, nós podemos dizer que no Antigo Testamento Deus tinha mostrado sua glória, mas agora, irmão, na plenitude do tempo, nós vimos a glória de Deus não mais no templo, mas vimos no Filho de Deus. Ele, como disse lá vamos dizer assim, em Colossenses 1,15, ele é a imagem de Deus invisível. E aqui em João, voltando a João, Evangelho, capítulo 1, versículo 14, diz que vimos sua glória. Glória de quem que nós vimos aqui? De Deus, A glória de Deus. Mas aonde que nós vimos a glória de Deus? na A la pessoa de calle. Cristo. Olha, na pessoa de Cristo, irmãos. Isso aqui, né, do desdobramento do ministério do Filho de Deus, vai ficar mais claro. Porque aqui nós estamos vendo uma leitura do ponto de vista de João. João já está vendo isso. Mas os discípulos, à medida que eles vão conhecendo o Senhor, eles vão entendendo. Por exemplo, nós vemos ali uma situação, vamos dizer assim, né? Que os discípulos estão numa embarcação e eles vão cruzar do outro lado, os irmãos lembram. E se levantou uma tempestade no meio. E o Senhor, o que estava fazendo, o Senhor? Estava dormindo, né? Estava Mas dormindo na popa. na polpa, estava dormindo. Não tinha nem travesseiro, mas estava dormindo lá. O único lugar de descanso, né? Você vê que impressionante? Agora, como que estavam os discípulos no meio da tempestade, irmão? Eles estavam tranquilos? Ele, não, eles estavam lutando contra o vento e a tempestade. Estavam Preocupados. temerosos, né? Estavam Temerosos pelo medo. temerosos. Você vê que impressionante, irmãos? Porque para nós é uma lição, né, irmãos? Às vezes nós estamos nesse mundo em meio de tempestades circunstanciais. Não sei, o Diego eu acho que é o único que não tem problema, Diego. Mas a maioria de nós estamos sempre em tempestades. Só que a gente esquece esse Senhor que está em nós, irmãos. Que coisa impressionante, irmão. Ficamos como os discípulos, atemorizados, com medo de naufragar. Mas não é o problema isso, irmão. O problema é se a gente não volta para o Senhor. Se não se volta para o Senhor é o problema. Mas aqui os discípulos acordaram ao Senhor. Glória a Deus por isso. E falam para o Senhor: não vês que nós estamos perecendo, Jesus? Assim que eles se dirigiram ao Senhor. Aí o Senhor se levanta, né? E olha para eles e fala: homens de grande fé. Fala assim para eles: não. Homem de Homens pouca fé. de pouca É fé. porque eles foram incomodar o Senhor, que o único lugar onde ele ia dormir, né? Estava dormindo, estava tranquilo, e foram incomodar ele, né? Mas ali, irmãos, é impressionante porque o Senhor está mostrando ou manifestando a glória de Deus. Você vê? Isso que nós precisamos, irmãos. Que nossa vida seja manifestando a glória de Deus. E ali, irmãos, quando o Senhor repreende, isso que é impactante, quando ele repreende os ventos e os mares e manda acalmar com uma palavra e fica uma bonança assim. Não sei se já foram vocês no rio quando fica em bonança. Não tem nenhum vento. A água fica cristalina, parece como dizer assim, um asfalto, né? Resplandecente quando você está na embarcação e fica assim em bonança. Mas se à noite tem uma lua, parece assim uma estrada. Assim ficou o mar depois que o Senhor falou com o mar, viu? Repreendeu o mar e os ventos e se acalmou. Aí, irmão, diante disso, eles falaram: Quem? Estamos diante de quem? Quem que está diante de nós? Isso, irmãos, é que nós precisamos.
Eu já conheço muito do Senhor, os irmãos também. Mas quando ele manifesta a sua glória, irmãos, nós dizemos: quem é o Senhor? Puxa, vai mais além do que você sabe, irmão, do que você entende das Escrituras. É algo real para nós. Ver a mão do Senhor naquilo que parece que você está sozinho, que não tem saída, você de repente você vê a mão de Deus se manifestando, irmão. E você tem certeza que foi Deus. Aleluia. Glória a Deus. É assim mesmo, irmão. Então É assim você pode mesmo. falar assim, glória a Deus, né? Podemos Glória falar a glória a Deus. Deus, irmão? Não. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Gloria a Dios. aleluia, irmãos. E glória a Deus mesmo. Agora, o que o Senhor quer mostrar é, vamos dizer assim, é a manifestação da sua glória não somente naquilo que acontece no seu cotidiano. Quando nós estamos entrando aqui, que João viu no passado de João, vá mais além. Olha que interessante, irmão. Nós estamos entrando só aqui no começo. Olha. Vamos começar lendo, então, Hebreus capítulo 2:10. Olha que lindo, irmãos. É impressionante isso aqui. ¿Qué capítulo, hermano? Capítulo 2 de Hebreus, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, Aleluia. aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor e salvação deles. Irmãos, isso aqui que é impressionante, porque quando o Senhor Jesus veio, nós vimos a glória de Deus, mas não era a plenitude da glória de Deus. Podemos dizer assim que quem via ao Senhor Jesus, quem estava vendo ao Senhor Jesus, estava vendo o Pai, mas não estava manifestando plenamente a glória de Deus. A glória de Deus, quando o Senhor estava aqui, manifestava através das coisas que acontecia, porque as pessoas glorificavam a Deus e viam Deus nele. Então podemos dizer Amém. assim, que a glória de Deus estava condicionado à própria pessoa de Cristo. Só Escuta ele. só essa tradução, irmão. Sim, Fala assim, no versículo 10, né? sim. Pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que ele leu, em outras palavras, que ficou muito melhor essa tradução, está mostrando que glória de Deus não é meramente algo sobrenatural, mas é a manifestação de Deus em nós agora. Assim como foi no Filho de Deus, que Deus se manifestava para fazer as suas obras, agora nós levar a glória é participar do que ele é. E isso vai ficar mais claro quando nós vamos no capítulo 16 de Mateus. Por favor, irmão, me acompanha. Mateus 16. Olha que impressionante, irmãos. Nós lembramos que o Senhor, no capítulo 16, versículo 13, ele pergunta para os seus discípulos, né? Quem disse a gente que eu sou? E aí vem a pergunta mais direta para os seus discípulos. Mas vocês, quem disse que eu sou, né? E aqui, irmãos, é muito importante porque capítulo 16, quando você vai no 27, olha o que diz lá, irmão. Versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Agora, Em ó, verdade vos digo, só pode essa. ler. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Agora, é impressionante isso aqui, irmão, essa distinção. Lá no 27, ele fala assim, porque o filho do homem há de vir, não diz reino. Aqui no 28 diz reino, não é? Mas lá ele disse como? No 27 não disse reino, disse o quê? en Ele su há de vir, gloria, oi? A glória. en la gloria. Na glória. Então, o sinônimo de glória, segundo o 27, porque aí ele está dizendo, né, que em verdade vos digo que há alguns entre os que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem na sua glória, teria que dizer. Mas aqui está dizendo no seu reino. Porque é sinônimo, irmãos. Aqui ele está mostrando esse aspecto da vinda do Senhor, do Filho do Homem, a de vir na glória do Pai. Por que que na glória do Pai que o Senhor vai vir? Porque quando ele estabelece o reino, é para a glória de Deus. É impressionante isso aqui, irmãos. Quando os reinos desse mundo que jazem no maligno passam a ser de seu Cristo e de Deus, está sendo glorificado o próprio Deus, irmão. Isso que está mostrando esse versículo aqui. Você está mostrando algo que quando se estabeleça o reino na vinda dele, vai manifestar a glória de Deus. Esse aspecto do reino sendo estabelecido é para manifestar a glória de Deus. Por exemplo, quando nós dizemos assim que Cristo é o mistério de Deus, né? E temos vários versículos que nós já lemos, mas tem um versículo que nos ajuda, que é Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Se algum irmão lê, por favor. Quiero que lo sepan Colossenses, para que cobren ánimo. Colosenses 2, 2 y I- 3. Isso, irmão. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien Amém. están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Obrigado, irmão. Então, esse versículo nos mostra que, para que nosso entendimento fique convencido dessa riqueza assim, insondável que envolve Cristo, para conhecer o quê? Esse mistério de Deus, que é Cristo. Então, podemos dizer que na plenitude do tempo, agora esse mistério que estava oculto por gerações foi revelado, foi manifesto. Então, como é que esse mistério que estava oculto foi revelado na plenitude do tempo? E esse versículo maravilhoso, irmãos. Já voltamos aqui em Mateus. Vamos lá, porque precisamos ler. É, Filipenses, vamos ver se eu encontro aqui. Perdão, não é Filipenses. 1 Timóteo, irmão, desculpa aí. Capítulo 3, versículo 16. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada na nossa religião, que fala aqui, né? Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Isso, irmão, que maravilhoso, né? Porque Nos, nós estamos falando de um homem, olha, irmãos, estamos falando de um homem, do verbo que se fez carne, que é um homem, que está mostrando assim que é o mistério da piedade. Lá disse para que possamos conhecer plenamente esse mistério de Deus que é Cristo. Mas aqui ele te mostra que é esse mistério? Que é esse mistério de Deus? Disse, grande é o mistério da piedade, dois pontos, aquele que foi manifestado na carne,
foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, crido no mundo e recebido na glória. Então, vamos dizer assim, a glória de Deus está lá no céu, né? Mas olha que impressionante aqui Mateus 17, irmãos. Por favor, não perca a linha. Capítulo 17, nós lembramos que esses discípulos não veriam a morte até que vissem o Filho do Homem vir no seu reino. Que é a mesma coisa, vir na sua glória, né? Lá na piedade, o mistério da piedade, ele entrar na glória. Mas aqui é ver o Filho de Deus vindo em seu reino, que é no reino da glória. Olha aqui Mateus 17, irmão, por favor. Aqui nós sabemos o monte da transfiguração, né? Ó, disse versículo 2: E foi transfigurado diante desses discípulos, e seu rosto o quê? Resplandecia como o sol, e as Resplandeceu. suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será para tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem, olha, irmão, o que te faz lembrar essa nuvem? Tabernáculo. O que mais? A glória. O templo não era assim também? No templo que entrou a nuvem? Sim, sim. Ciência. De nuvem. Ah, é impressionante, irmão. Olha só. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo na nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraço. A ele ouvi. Então, irmãos, percebe aqui que não é simplesmente ele ser levado para a glória, ou que nós vêssemos a glória, mas que ele mesmo seja a glória de Deus. Isso aqui que é impressionante. Ele mesmo, no corpo dele, é manifestado a glória de Deus, irmão. Quando ele disse lá em Hebreus 2:10 que nós lemos para ser levado para levar muitos filhos da glória, convinha que nós temos um sacerdote para que pudesse levar muitos filhos da glória. Não está dizendo, irmãos, que a glória de Deus está lá. É para nós formarmos parte dessa glória. Em nosso corpo possamos ter a glória de Deus. Isso significa ser filho de Deus, irmão. Por isso que é tão impressionante o versículo 11 do capítulo 2 de Hebreus. Olha que lindo, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, participar da santificação, irmãos, não é meramente comportamental, como nós aprendimos no passado, mas é participar do que Deus é, irmãos. Nós fomos santificados porque nós estamos participando do que Deus é em Cristo. Por isso que é Ele que santifica. E nós, os crentes, somos santificados nessa fé. Se perseverarmos até o fim, como diz o versículo anterior, levar a muitos filhos da glória, participar do que Deus é na manifestação da sua vinda. Por isso que ele não se envergonha do quê? De lhe chamar irmãos. Ó, primeira de João agora, capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3, irmão. Versículo 1 e 2. Pode ler, irmão Diego. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él,
porque lo veremos tal como Él es. Amém. Por isso que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Agora, nesse relato que nós vamos ler agora, é muito interessante. Vamos lá, por favor, é, eu acho que deixa eu ver aqui os versículos. Esse aqui é o capítulo 10, versículo 18 e 19. Tem que tomar nota, irmão, porque isso aqui vamos ter que revisar de novo, tá bom? Mas é muito, muito rico. Capítulo 10, versículo 18 e 19. E a glória do Senhor se retirou de sobre a entrada do templo e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram suas asas e se elevaram da terra à minha vista. E quando saíram, as rodas o acompanharam. Pararam à entrada da porta do oriente do templo do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava para cima deles. Agora nós vamos ler Ezequiel, virando a página ali, não sei se é virando a página para vocês, capítulo 11, versículo 22 e 23. Então os querubins alcançaram suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava por cima deles. E a glória do Senhor se elevou do meio da cidade e parou sobre o monte que está a oriente da cidade. Então, os outros dias nós tínhamos comentado sobre Ezequiel, né? Ele está na deportação em Babilônia e ele recebe uma visão muito grande. Nos primeiros capítulos 1, 2 e 3, ele apresenta a glória de Deus no trono e os querubins. Mas aqui ele está mostrando o aspecto da glória de Deus no templo. Mas agora não é dentro a glória, dentro no templo. Porque lembre-se que aconteceu quando ele está recebendo essa visão, como que estava o templo lá em Jerusalém. Ele estava em Babilônia. Como que estava lá em Jerusalém o templo, irmãos? O templo estava destruído, né, irmão? Destruído. Tinha glória lá? Não tinha. Não tinha glória, né? Ele está mostrando o que ele está vendo, uma visão do que ele está vendo sobre o trono de Deus, sobre o templo, e a glória do Senhor sair. E o capítulo 11, ele mostra onde foi. Foi no Monte das Oliveiras. Agora, quer ver quando que se cumpriu isso, irmãos? Vamos lá, Mateus 24. Você tomou nota o versículo? Capítulo 10, versículo 38 e 39. E capítulo 11, 22 e 23. Agora vamos Mateus 24. Vamos lá, irmãos, por favor. Mateus 24, versículo 3. Quer ler, irmão Mauri? Versículo 3. Só o 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediu: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Também. Irmãos, nós precisamos lembrar que nós abordamos o capítulo 24 e nós trouxemos menção a que está se referindo aqui. Em reação do que o Senhor Jesus tinha predito sobre o templo, que no versículo 2 disse que não ficaria pedra sobre pedra, né? Então os discípulos ficaram muito impactados, eu imagino aquilo, ficaram muito impactados com aquilo, irmão. Porque a figura mais grandiosa para eles, o orgulho dos discípulos era mostrar aquelas construções, irmão. De repente, agora, o que está acontecendo? O Senhor vai falar que vai ser destruído tudo aquilo, né? Então, olha só, irmãos, você tem que fazer a conexão com Ezequiel agora. Porque quando Deus estabeleceu
o templo, a glória de Deus vem. Mas qual que era a situação de Israel sempre recorrente, irmão, do povo de. Agora não é Israel, é Judá, né? Mas toda vez que Deus lidava com o povo, eles que faziam? Eles desobedeciam, eles ofendiam o Senhor, eles adoravam outros deuses, e como consequência, Deus mandava essas nações como forma de castigo. Nós podemos lembrar, irmãos, a arca da presença de Deus, os irmãos lembram do sacerdote Eli e seus filhos, né? A degradação que estava lá. E a Sim. autoconfiança que eles tinham em relação àquela arca da presença de Deus. Lembra, irmãos? Que eles parecia que eram os invencíveis do momento, né? Puxa, os filisteus estão lá, mas nós temos o quê? Filisteus são muito, mas nós temos o quê? A arca da presença de Deus. Nós temos, né? Olha como que é. Então, várias vezes o Senhor deparou com eles. Lembra que eles perderam na batalha ali e foi tomada a arca da presença? E os filisteus levaram a arca da presença? E ali os dois filhos de Eli morreram. E Eli mesmo, quando ficou sabendo que a arca foi tomada, ele cai por trás e machuca a cabeça e morre. A Nora, lembra a Nora que ele nasceu pela emoção do que estava acontecendo, nasceu filho. Ela estava grávida e quando ficou Ecabeu, né? sabendo, como que se Teve um chamava o filho, filho, ele acho que colocou o chama nome, lembra? Ecabeu, E acabou! Eca, E Icabô, acabou! Icabô, Acabou-se Foi-se o a quê? glória. Icabô. Acabou o quê? Foi-se A a glória. glória. Você viu que foi os dois filhos, o próprio Saul, né, irmão? Isso, Eli, Não, desculpa, Eli o foi sacerdote, foi Elias o sacerdote. pai E foi os dois Finés, filhos isso, dele, dois filhos dele. e os dois filhos Finés dele. e o outro, qual era? Finés eu não sei. Finés e Omnis e Finés. Omnis e Finés. Isso. Homem, É. Por que que eu trouxe? Por que que eu estou trazendo isso? Porque, irmãos, e por isso para entender esse aqui é importante entender. Porque é quando Deus já chega, vamos dizer assim, chega, né? Chega um momento, irmãos, que o Senhor tem paciência, mas de repente aquilo não tem mais impacto. Deus abandona aquele lugar. E onde que nós vemos claramente isso, irmão? Capítulo 23 que nós estamos lendo agora. Capítulo 24 não lembro. Agora vamos ao capítulo 23 de Mateus. Olha que impressionante isso aqui, irmão. É muito impressionante isso aqui, irmãos. Então, antes de ir no capítulo 23, vamos fazer uma conexão aqui no capítulo 21. Vamos lá, por favor, 21 primeiro. Versículo 12. Só para nos localizar. Pode ler o 12, irmão. Pode ler. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Sim. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E Sim. disse, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Isso. Irmão, obrigado. Você percebeu que aqui ele está chamando casa? É. Mas eu pergunto para os irmãos, quem era a casa? Era essa casa ali ou era ele mesmo a casa de Deus? Até então, essa era a casa. Isso, até então, isso era a casa. Então, quando nós precisamos lembrar aquela figura dos querubins acompanhar e a glória por cima, aonde estava lá no capítulo 18 a glória primeiro? Estava no templo. Depois a glória de Deus saiu. Esse é Ezequiel 18. Nós limos lá. A glória saiu do templo e ficou por cima dos querubins. Quer dizer, é o momento que se cumpre aquela profecia do que está falando ali Ezequiel,
que ele não está falando de algo que vai acontecer, vamos dizer assim, dentro do templo, figurativamente o templo. Está mostrando como é que essa glória ia se desvanecer daquele lugar que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que o templo era a casa de Deus e que, vamos dizer assim, que tinha a glória de Deus. Mas a partir desse momento aqui no capítulo 21, que é o mesmo de João 2, é o mesmo de João 2, mas aqui é interessante isso aqui. Olha o contexto. Quando ele entra aqui no versículo 12, ele disse assim, versículo 12, né? Tendo Jesus entrado no templo, tendo Jesus entrado no templo. Então, ele não estava, ele está entrando no templo. Ele expulsa todos eles e disse essas palavras que nos lemos agora. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. Olha o 14. E vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, chamando Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouve o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: se nunca lestes da boca dos pequenininhos e a crianças de peito, tiraste peito de louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Então, isso aqui, irmão, nos está mostrando o que em João 2 diz. Destruí este santuário, que não está escrito aqui, mas é o mesmo episódio, só que João que vai trazer, e eu o reconstruirei em 3 dias. Mas ele estava falando do seu santuário. O seu Então, santuário. exatamente, nós estamos vendo aqui. Então, agora, irmãos, desse momento, vamos lá no capítulo 23 direto. Salta lá no capítulo 23, por favor. Por que que eu falo, irmão, que está representado a Ezequiel, aquela experiência do capítulo 18 e o capítulo 19? Por quê? Olha que impressionante, irmãos. Como que é riquíssimo isso aqui. Ó, versículo 25, irmão, do capítulo 23. Olha que impressionante aqui. O Senhor fazendo repreensão aos escribas e fariseus, de ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinha e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, 29, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E disseis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, da medida de vossos pais. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha que palavra, irmão, está trazendo aqui o Senhor para essa geração ali. Ó, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a um matareis e crucificareis, e a outro açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias,
filho de Baraquias, a que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Por que que eu leio tudo isso aqui, irmãos? Porque você tem que entender por que que a glória de Deus se foi, irmão, daquele lugar. Como diz Ezequiel capítulo 18, olha aqui, 37. Olha o que vai dizer agora, irmãos. Jerusalém, Jerusalém. Você vê que ele está identificando os escribas e fariseus como algo coletivo. Está mostrando que o povo de Israel não valorizou o que ele tinha. Embora era uma figura e era sombra, aquilo Deus tinha estabelecido. Mas o que que eles faziam? Está representado aqui pelos fariseus e saduceus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes? Eis que vossa caça, olha aqui, ficará deserta. Que caça que ficará deserta aqui, irmão? É o templo, irmão. A glória de Deus não tem mais. Agora, a glória de Deus está em cima dos querubins. O que é o juízo aqui? Querubins é o juízo. Deus está estabelecendo o juízo aqui para aquela geração. Ó, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venha a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, aqui, o que que acontece no 24? Que acontece aqui, irmãos? Tendo Jesus saído, versículo 1. Tendo Jesus saído de onde? Tá vendo? Do templo, Tá do vendo, irmãos? deserto. Não Rapaz, Já fala está casa, templo. ficando deserto a casa deles. tá vendo, irmãos? Isso que tá falando Ezequiel 18 lá, irmãos. Que a glória de Deus não tem mais naquele lugar. Está sendo cumprido profeticamente nesse momento. O que o Ezequiel no capítulo 18 estava falando, irmãos? Ó, e outra coisa, irmão. Você sabe que quando sai daqui, ele vai para onde que vai? Lá no 19, para onde que ia a glória de Deus? Para o Monte das. Vamos ler lá de novo, por favor. Capítulo 18. Capítulo. Ezequiel, capítulo 11, perdão, versículo 22, 23. Nós limos Ezequiel 10, 18 e 19, né? Agora é Ezequiel 11, 22, 23. Olha que impressionante isso aqui. Então, acharam? Então os querubins alcançaram as suas asas, e as rodas acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava por cima deles. Oh, e como diz depois? E a glória do Senhor se elevou do meio da cidade para sobre o monte que está a oriente da cidade. Sabe qual que é o monte aquele, irmão? Monte das Jerusalém, Oliveiras. Monte das Oliveiras. Aí, o Senhor saiu do templo quando disse: sua casa ficará do deserto. Só que quando o Senhor está saindo do templo, quem que está saindo de lá, irmãos? a glória. A glória de Deus. E ele pega os discípulos e vai para onde? Para o No Monte monte. das Oliveiras. Capítulo 4, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado. Você vê, irmão, impressionante. Porque quando ele abre a boca agora, lá no Monte das Oliveiras, que é a glória de Deus agora nele, não é mais lá, é nele agora. É impressionante isso aqui, irmãos. Porque lá era uma profecia nesse aqui. Você precisa ler esse aqui, irmão. É impressionante isso aqui. Eu nunca tinha lido dessa maneira. Porque capítulo, irmão, 10 e 11 está mostrando essa glória que estava primeiramente no templo, mas que agora está saindo. De que maneira sai? Através da pessoa de Cristo. Porque agora o Senhor não precisa mais de figura. Agora ele tem aquele que tem a glória de Deus. Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus nesse momento, na plenitude do tempo, irmãos.
Olha que impressionante aqui. E no Monte das Oliveiras, achava-se sentado quando se aproximaram dele, seus discípulos em particular, lhe pediram, dizendo: quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá de tua vinda e da consumação dos séculos? E o Senhor, abrindo sua boca, ele vai trazer o desdobramento do que vai acontecer, um juízo sobre aquele templo. Ele vai mostrar. Ele já falou no capítulo 2, no versículo 2, já falou. Versículo 2 disse, né? Porém, eu lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Em outras palavras, irmão, se aquilo para Deus não tinha mais a glória de Deus, não estava mais aprovando aquilo, para que ficar erguido? Concorda? Trazendo para a nossa experiência, se você não quer mais, se não quer mais o Senhor, abandona a fé, não quero mais esse negócio de Jesus Cristo que tudo é mentira. Tem gente que fala assim, viu, irmãos? Estamos vivendo em tempos muito difíceis onde as pessoas estão abandonando a fé. Ó, e é lá em capítulo 4 de Hebreus, versículo 6, disse que. Não, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Olha isso é impressionante, irmãos. Vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível. Olha só, Diego, aqui. É impossível. Pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, que é a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, do dom celestial. Olha só. E se tornaram partícipes do quê? Do Espírito Santo. E provaram o quê? A boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A gente pode pensar assim, não é o povo de Israel que era rebelde. Mas no tempo que nós estamos vendo, que é o tempo da graça, irmãos, tem gente que não recebe essa graça, que não aceita essa graça, que despreza aquilo que recebeu. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, que pessoas desprezam a graça de Deus em Cristo Jesus. E provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha o que fala aqui, versículo 6. E caíram. E cair, irmão, é abandonar a fé. Para você, para essa pessoa, não tem mais eficácia a obra redentora. Para essa pessoa, é um conto de criança sem sentido. Não tem eficácia nenhuma. E lá em Hebreus capítulo, eu acho que é o 13, versículo 26, disse que pisaram, é, calcaram os pés ao Senhor, né? Olha como fala lá, capítulo, vamos lá, capítulo, eu acho que, não sei se é o 12 ou o 13. É, é o 13 mesmo, né? Não, não é 13. Ixi, agora eu não sei qual que é, 12 e 26, vamos ver. É, não resta mais sacrifício. Quem lembra desse versículo 26? É, é, 10, irmão, perdão. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26. Olha aqui, fala lá, irmãos. Hebreus 10, 26. Olha aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui, irmãos, é posicionar onde deliberadamente a gente não quer Deus. Isso aqui é uma atitude de uma pessoa que não quer Deus. Que diz, não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque aquilo que Deus realizou em Cristo para essa pessoa não tem valor. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha, se sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, assim era no Antigo Testamento. Quando ficava conhecendo que a pessoa deliberadamente rejeitava a lei de Moisés, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno.
aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Então, aqui, irmãos, isso aqui é uma advertência, irmãos, para não desprezarmos essa glória de Deus na face de Cristo. Porque lá era na face de Cristo. Primeiro foi lá no templo, no tabernáculo, depois foi no templo, mas depois foi na face de Cristo. E agora, irmãos, é pelo Espírito que nós recebemos. É que nós podemos ter manifestação dessa glória. Olha que impressionante, irmãos. Por isso que essa leitura que nós estamos vendo, que o Senhor abandonou lá, literal se cumpriu nessa profecia de Ezequiel, capítulo 10, versículo 11. Quando a glória de Deus se foi-se a glória de Deus, né? Nós lembramos lá da nora de Eli, né? Que clama e coloca o nome do seu filho. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Irmãos, esse é o perigo que nós temos hoje. E o perigo maior aqui não é simplesmente de você fazer coisa errada. Sabe o que que é? É menosprezar aquilo que foi realizado em Cristo, irmãos. Ou que aquilo não tem valor. Ou seja, quando nós escutamos a história do que Deus fez em Cristo e aquela história repetitiva que Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou e agora está sentado à destra, isso como que recebe nosso coração quando nós ouvimos isso? Ele queima nosso interior, ele nos faz sair de nosso coração, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Hoje eu lembrei um versículo que eu acho que passei para os irmãos, que é 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vamos ler, por favor, irmãos. Eu termino aqui, porque eu queria abordar muito, mas eu fui do tempo, irmão. Me desculpa aí, já fui demais. Eu queria entrar no Apocalipse, mas você viu. 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda Coríntios 8, 8. 9. 8, 9. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém, irmão. Deus seja louvado. Nós precisamos lembrar de João, né? João, que era o apóstolo amado, que reclinava sua cabeça no peito do Senhor, ele conhecia Jesus, né? E era considerado o apóstolo amado. Nós já falamos isso, mas é bom repetir, né? Mas quando você vai no Apocalipse 1:13, vamos lá, irmãos. Apocalipse 1:13. Por que que é importante isso que nós falamos agora, né? Da glória de Deus? Porque em Cristo, quem via ele, via a glória de Deus, certo? Mas agora, irmãos, não é nele a glória de Deus. Ele é a glória de Deus. Olha a diferença aqui, versículo 13. No meio, quem lê, irmão, por favor? Versículo 13 ao versículo 17. Capítulo 11. Capítulo 1, versículo 13 ao 17. E no meio do candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saíam-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último.
Aleluia. Tem que ler o 18, irmão. Tem que ler. E E aquele. aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Então, podemos definir de uma maneira simples o que João viu. Viu a glória de Deus na face de Cristo. Naquele ministério do Senhor, esses 3 anos e meio, onde ele era um discípulo, ele viu a glória sendo manifestada através do Filho. Mas agora ele está vendo a própria glória de Deus na pessoa dele. O corpo dele é a glória de Deus. Você vê a diferença, irmãos? Uma coisa é manifestar a glória de Deus através de algo que está sendo. Por exemplo, tem um versículo que nos ajuda, João, né? João 12. João 12, não é. É aquele versículo que diz: maiores coisas farás do que ele. Lembra, não? É onde que está? Não é o 12, não. Maiores coisas que esta fareis. Lembra, não? Eu também não lembro. Estou buscando aqui, vamos ver. É João 14 mesmo, versículo 12. Evangelho de João, né? 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, as obras que Jesus praticava é manifestação da glória de Deus, como fala lá em João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Então, Jesus lhe falou, achou? É 5, 19 e 20. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este o fizer, o filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha só, impressionante isso aqui, irmãos. Capítulo 10 agora, de João, versículo 35. Olha só, irmãos. Versículo 37 e 38, perdão. Capítulo 10, versículo 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aqui, irmãos, nos mostra claramente que as obras que Jesus praticava nesse ministério terreno manifestavam a glória de Deus. Mas no capítulo 1, versículo 13 ao 18, João não está olhando na face dele a glória de Deus. Agora estamos vendo nele mesmo a glória de Deus. Essa é a diferença, irmãos. Por isso que nós estamos vendo no tempo passado, João viu aquilo, o ministério de Jesus e as obras que manifestavam a glória de Deus, mas agora ele está vendo ao próprio Deus glorificado nele, irmão. Ele, a glória de Deus, agora em seu corpo está manifestando a glória de Deus. Você vê a diferença, irmãos? Esse é o destaque das coisas que João viu.
E o versículo 19, o versículo 18, termino com esse versículo, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, irmão. Isso aqui, irmão, precisamos fazer, como disse assim, vibrar no seu interior, irmãos. Porque o Senhor venceu a morte, irmãos. E Ele está sentado vivo, à destra da majestade nas alturas. E nele nós estamos sentados juntos. Isso aqui é muito rico. E nós precisamos desenvolver de uma maneira mais profunda. Mas eu acho que até aqui podemos deixar claro que o que João viu. Esse era um ministério. João, como discípulo, ele pode falar da glória de Deus. Porque ele também, como judeu, ele sabia que o templo tinha a glória de Deus, mas agora não tem mais. Só em Cristo está sendo manifestada a glória. E na ressurreição dele, agora, João está vendo nele mesmo a glória de Deus. Deus seja louvado. Eu paro por aqui, irmãos, e nós continuamos compartilhando. Amém? Amém, irmão.